Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa EBD de hoje. Lição número 41, 3 de março. Continuando na doutrina de eclesiologia, na nossa matéria Doutrinas Básicas, ok? Então, como os irmãos sabem, o nosso material é extenso, então vamos logo orar e já cair no nosso estudo para não perdermos mais nenhum segundo. Oremos. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, por aquilo que ela nos traz e como ela fortalece, fundamenta a nossa vida cristã, a nossa caminhada com o Senhor. Abençoa, Deus, com Teu Espírito nesta manhã, possamos, ó Deus, com a iluminação dEle, ouvir e compreender a Tua palavra, ampliando assim, ó Deus, o nosso entendimento da sã doutrina, da Tua vontade. Oramos, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão adoentados, tu possa visitá-los com cura, aqueles que estão viajando, possa trazê-los em segurança, e aqueles que estão trabalhando, dando a eles um bom plantão, um bom trabalho hoje. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, como disse, estamos na aula 41, vamos dar só aquela lembrada no começo da nossa introdução. Deixa eu só virar o meu, ele me aprontou aqui. O que é eclesiologia? Estudo sobre a Igreja de Cristo, sua natureza, forma, significado, governo e plano de Deus para ela. E a nossa frase de Wayne Grudem: a Igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Como já falamos, esta é uma frase que estrategicamente agrada tanto dispensacionalistas quanto a milenistas, porque cada um vai entender este início desse tempo, certo, de uma maneira, sendo que amilenistas entendem que a igreja começa sempre, lá desde o Éden, tem a primeira igreja batista do Éden, mas nós entendemos de forma diferente, que a igreja é iniciada por Cristo em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. E já em 2 ou 3 aulas atrás, nós listamos as razões pelas quais temos convicção de que assim o é. Ok? Bem, hoje na sequência, meus irmãos, o nosso assunto, nós vamos começar a falar sobre liderança de igreja. Lá na aula passada, nós falamos que uma liderança pluralizada é uma das marcas bíblicas de uma igreja saudável, certo? Isso é parte daquilo que a gente vai hoje desenvolver. Então, houve uma mudança no pensamento sobre liderança de igreja em muitas e muitas décadas atrás, em que infelizmente a liderança de igreja tomou uma forma muito mais empresarial do que eclesial. O que eu quero dizer com isso? Então, provavelmente os irmãos que vieram de outras igrejas, até outros movimentos, já conviveram com uma igreja onde secretários e tesoureiros, por exemplo, faziam parte da liderança da igreja. Contudo, você não encontra isso na Escritura. Na verdade, você nem encontra esses cargos na Escritura. A única ocorrência mais próxima que você tem de tesoureiro era... Quem era tesoureiro, irmãos? No Novo Testamento. Judas, cuidava da bolsa de dinheiro, né? Então, coitado dos tesoureiros, né? Tem um padroeiro, um antipadroeiro, aí complicado, né? Então, não, esses cargos, irmãos, não estão listados nas Escrituras como liderança de igreja. Eles têm que existir, sem dúvida nenhuma, até porque a igreja, pelo menos hoje em dia, né, e obviamente há muitos séculos já, ela também é uma instituição pública, uma instituição civil, melhor dizendo. Nós temos um CNPJ, temos uma organização, prestamos contas aos governos, às autoridades instituídas. Para tanto é que tais cargos existem, para cuidar da papelada e da movimentação financeira de forma, especialmente são a marca de uma igreja batista, de uma forma transparente, certo? Onde a assembleia, a membresia tem total acesso àquilo que está acontecendo. Mas você não tem isso na Bíblia. Então, esses não são parte da liderança de uma igreja. Vamos lá. A Bíblia menciona 5 grupos de líderes eclesiásticos: apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. E, para completar, diáconos. Vamos ver esses 2 textos, irmãos. Efésios 4, versículo 11. Esse texto é extremamente importante. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Como os irmãos podem perceber, hoje eu não vou ler os textos, nós vamos ter uma voice over, certo?
Vai ler aí. Luma e o Tiago. Não, é você mesmo, pode continuar, cara. Ela pegou. Vamos lá. E agora é Filipenses 1 para completar aí com última função. Pode continuar, meu amor, pode continuar. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Nós vamos tratar de cada um desses especificamente, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para a forma como escrevemos a última função ali antes de Efésios 4:1. Pastores, hífen, mestres. Deixa eu explicar por que nós entendemos que, de fato, Efésios 4:1 possui 4 funções e não 5, certo? 4 ministérios e não 5. Antes de cada um desses termos, antes de apóstolos, antes de profetas, antes etc., você tem o artigo, certo? Então, nós temos, literalmente, Paulo escreve os apóstolos, os profetas, os evangelistas. E aí, quando chega no final, ele diz os pastores, mestres. Não existe outro artigo antes de mestre, certo? Então, ele funciona como, na verdade, um adjetivo ou um nome composto, se você preferir. Isso, meus irmãos, está completamente de acordo com o que a gente vai ver lá em Timóteo, aonde, de todos os quesitos do ministério pastoral, só existe uma única habilidade. Ele não precisa tocar violão, ele não precisa ser bom de falar em público, nada disso tem lá. Mas ele tem que ser apto para ensinar. Então, pastor que não gosta de estudar, pastor que não gosta de gastar tempo com a palavra, tempo estudando, deveria encontrar outra função. Estão precisando muita gente para vender enciclopédia. Eu estou falando isso de forma séria porque hoje em dia o cara fez alguma coisa fora da curva no meio evangélico, já lasca um PR na frente do nome dele. Por exemplo, gravar DVD como cantor. Né? Gravou DVD como cantor, juntou aí 5.000 pessoas, dá 2 palitos, o camarada é pastor. Mas, meu amigo, é preferível que ele cante, ainda que ele fale algumas besteiras, porque quando abre a boca para pregar, não sai nada que se aproveite. Ah, pastor, isso é muito presunçoso da sua parte. Não, meus irmãos, você não brinca com absolutamente nenhum, vamos chamar assim, profissional na sua vida, certo? Você vai no mecânico meia boca, um cara apenas curioso da mecânica, e médico. Uma vez eu fui com meu filho do meio, Edson, no médico, ele estava com uma crise respiratória, o camarada receitou um antibiótico. Quando eu olhei, e eu não sou médico, claramente, não era antibiótico. Eu saí dali, fomos em outro hospital, e aí o médico olhou e falou assim, mas onde é que ele escreveu, onde é que ele viu o antibiótico aqui? Então, obviamente, eu nunca voltei naquele anterior, porque não é um profissional confiável, certo? Então, o pastor, ele precisa entender que a sua função inclui a questão do ensino. Bem, vamos começar, meus irmãos, a nossa lista, e vamos entender como essas 4 funções se desenvolvem ao longo da história da igreja. Primeiro, apóstolos. O Novo Testamento usa o termo apóstolo em 2 sentidos. Em um sentido não técnico, a palavra se refere a um missionário, mensageiro ou pregador, certo? Já que o vocábulo significa literalmente alguém mandado ou alguém enviado. Então, a fé cristã, meus irmãos, ela é muito prática em usar termos do próprio dia a dia da pessoa e adaptá-lo para a doutrina, certo? Por exemplo, se nós não tivéssemos traduzido batismo, a gente estaria dizendo assim, olha, agora no dia 12 de maio nós vamos ter mergulhos aqui na igreja, porque literalmente significa mergulho. Batismo é mergulhar em água, ok? Bem, apóstolo também significa apenas uma palavra, um significado normal da língua, enviado. Apostoléu, né, é enviar, e apóstolos, enviado, só isso. Então a nossa lição está mostrando, meus irmãos, que por causa disso existe um uso não técnico, certo? Que abrange uma gama de pessoas, abrange inclusive, se a gente quisesse colocar, os nossos missionários que estão aqui no nosso boletim, né? Os nossos irmãos, eles foram enviados para uma determinada igreja, tem apoio de outras, para fazer o trabalho indígena. Nesse sentido, ok, mas não é nesse sentido que nas últimas décadas alguns camaradas aí começaram a usar, né, especialmente na televisão, na mídia. Eu já encontrei apóstolos, meus irmãos, numa igrejinha de 20 pessoas, não desprezando o tamanho da igreja, mas ele achou a necessidade, pastor não era suficiente, de colocar o nome dele lá, apóstolo Luiz Henrique, sei lá o que, sei lá, e assim vai. Virou um termo de autoafirmação de autoridade.
e não é para isso que ele foi colocado na Bíblia. Então vamos ver primeiro esse uso não técnico nos textos que estão aí. Atos 14, 14. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando. Ok. O texto está aí se referindo, meus irmãos, especialmente a Barnabé. Barnabé não é apóstolo no sentido técnico. Nesse sentido, nós incluímos apenas e unicamente o colégio apostólico que a gente vai ver na sequência. Ele era mais um, no caso, enviado pela igreja de Antioquia, que foi enviado ao campo, inclusive junto com o apóstolo Paulo. Romanos 16, versículo 7. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Essa referência está com um pontinho de interrogação ali do lado, irmãos, porque o termo que ele era, como é que eles são quentes os apóstolos? Notáveis? São notáveis. Notáveis. Esse termo, notáveis entre os apóstolos, pode significar apenas de que os apóstolos tinham uma alta opinião sobre eles, que eles eram gente muito querida, muito admirada, ou pode significar que eles eram um dos apóstolos, ou eram parte dos apóstolos, porque também eram pessoas enviadas por suas igrejas para pregar o evangelho, certo? De uma maneira ou de outra, eles não eram apóstolos no mesmo sentido que a gente vai ver sobre os 12. E finalmente Gálatas 1,19. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Novamente, Paulo chama uma outra pessoa, Tiago, autor da carta de Tiago, meio irmão do Senhor Jesus, por este termo não técnico como apóstolo, como alguém também enviado, certo? Vamos ver o outro lado? No sentido técnico, porém, o termo é restrito a um grupo que existiu somente no século I, quando a igreja lançava seus alicerces. Esse grupo foi formado por 12 homens apenas. Aí vamos depois ver o quadro abaixo, mostra os requisitos que eram necessários para ser apóstolo nesse sentido especial. Vamos ver os textos. Efésios 2:20, irmãos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, esses apóstolos que Efésios 2:20 se refere, irmãos, são os 12. E a forma como eles atuavam no meio da igreja era diferenciada em relação a esses outros. E eles são colocados, inclusive, pelo texto como aqueles que estão lançando o fundamento da igreja. Aqueles que estão lançando o baldrame, como a gente chama aqui no norte. Aqueles que estão lançando esse fundamento em relação à sã doutrina. A igreja está em formação. Há ainda dúvidas, há ainda questionamentos, há coisas que eles não aprenderam ainda. E os apóstolos eram a referência teológica, eram a norma teológica. Eles não tinham, irmãos, o cânon ainda. Eles estavam em formação. E assim era necessário esses homens para que a igreja não debandasse para ventos de doutrina, para falsos ensinos. Em Apocalipse 21:14, nós temos o seguinte, olha lá. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Pronto, esse é outro texto que fecha o colégio apostólico, como a gente costuma chamar, em apenas 12. E aí, meus irmãos, eu tenho uma opinião particular sobre quem são esses 12. Como os irmãos sabem, Judas, obviamente, não está nesse grupo, porque ele era um profano. Judas, ele trai o Senhor Jesus, ele se suicida, a gente já sabe disso. E o colégio apostólico fica incompleto. 11. E aí, lá no início do livro de Atos, capítulo 1, é importante, está no capítulo 1, os 11 resolvem escolher, e aí 2 homens são indicados. E finalmente eles escolhem Matias. Correto? Até aí? Só que aí, meus irmãos, no capítulo seguinte, nós temos a descida do Espírito Santo. Então, por mais que esses fossem homens piedosos, são os que acompanharam o Senhor Jesus, a gente precisa entender a diferença que faz na vida de uma pessoa a habitação do Espírito Santo e a não habitação do Espírito Santo. Então, até este momento, irmãos, dos 50 dias entre a crucificação e a ressurreição, crucificação e a descida do Espírito Santo, esses homens estavam, vamos dizer assim, sendo mantidos pelo Senhor, mas não da maneira como agora nós somos depois da descida do Espírito. Ele é o nosso divino companheiro, é o nosso consolador, aquele que nos acompanha, aquele que nos adverte, que nos confronta, que nos consola. Então, irmãos, nós somos de tal maneira privilegiados, neste sentido, mais do que os apóstolos antes de Atos 2. Está comigo? Então,
no meu entendimento, meus irmãos, até porque Paulo vai dizer que ele é como um nascido fora do tempo, é ele que completa o colégio apostólico. Eu interpreto, eu leio a escolha de Matias como uma escolha humana, movidos pela necessidade de preencher aquela falta que havia sido colocada pela ausência de Judas, ok? Eu mato e morro por causa disso? Não. Isso é uma opinião pessoal baseado naquilo que a gente vê no resto do Novo Testamento. Certo? O destaque que Paulo tem, a posição que ele é colocado, o fato de que ele é chamado presencialmente pelo Senhor Jesus no caminho de Damasco, tudo isso me faz compreender que é ele que está dentro desses 12 destacados em Apocalipse capítulo 21. O que precisa para ser esse apóstolo no sentido técnico, um dos 12? Para desbancar de vez, né, o chapeleiro maluco e outros por aí que vivem simplesmente colocando apóstolo na frente do seu nome, acham que está tudo ótimo, é fácil assim, né? É só trocar lá como é que chama, no seu cartão de visita. Pastor, ninguém usa mais cartão de visita não, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Aí apaga, pastor, e coloca AP. Né? O único AP que prestou mesmo foi o motor de Santana, né? Porque hoje em dia não serve para mais nada. Requisitos para apostolado, vamos lá. Não ser colocado na função apostólica por homem algum. Ele não é colocado aí, ele não é enviado, ele não é destacado por vontade humana. Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Nessa carta, Paulo destaca isso em especial, meus irmãos, porque falsos apóstolos, falsos enviados, haviam chegado pela Galácia, que não é uma cidade, é uma região, não? Na exposição de Gálatas nós aprendemos isso, e estavam dizendo que eles precisavam voltar a observar ordenanças da lei, certo? Como, por exemplo, a circuncisão. Caso contrário, eles não eram cristãos de verdade. Estavam misturando o cristianismo com o judaísmo, certo? Então, Paulo diz, olha, Paulo é mestre daquelas cutucadas bem suaves. Então, eu estou escrevendo a vocês como apóstolo, mas não apontado por vontade humana, que nem esses aí. Esses aí apontaram a si mesmo, foram apontados por outros homens que acharam que eles eram, né, mereciam destaque. Eu não, eu fui apontado pelo próprio Senhor Jesus. Próxima. Não ter conhecido o Evangelho por meios comuns. Gálatas, novamente, 11:12. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Por mais que nós possamos pregar o Evangelho, irmãos, com sinceridade e com seriedade, com cuidado para ele não ser deturpado, nós não somos perfeitos. A possibilidade de nós não incluirmos tudo ou passarmos até da medida naquilo que estamos pregando é real, pode acontecer, a gente é falível. No caso dos apóstolos, eles, os 11, receberam direto do Senhor Jesus, e Paulo, em particular, recebeu do Senhor Jesus depois, e é isso que ele está dizendo. Vocês, de novo Gálatas, né, irmãos? Vocês estão crendo no evangelho humano. Vocês estão crendo no evangelho falso. Um evangelho, um outro evangelho, né, que é o que ele fala no capítulo 1. Eu não. Eu estou pregando o evangelho que recebi direto da fonte, do Senhor Jesus. Isso que dá autoridade aos apóstolos também. Não se autonomear apóstolo. Não é a coisa que a pessoa simplesmente abre uma igreja e coloca o seu nome lá e mete, né, apóstolo Patrick. Já pensou, Patrick? Lá no Caroeb? O mais engraçado, meus irmãos, que a população vai atrás disso. Posso prometer a vocês que se a gente fizesse uma loucura, não vai acontecer, né? E melhor, a pessoa se coloca apóstolo Joveci e apostila Leila. É apóstola, né? O pessoal engole isso. É uma necessidade de fanfarra, uma necessidade de glacê, uma necessidade de coisa que impressiona, porque a simplicidade bíblica não basta, infelizmente. Vamos ver isso, irmãos. Romanos 1:5. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Ele recebeu, ele não se autonomeou. 2 Coríntios 11:13. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. No contexto ele vai mostrar que eles tinham se autonomeado, se chamavam assim
novamente vai impressionar as igrejas e, inclusive, a carta de 2 aos Coríntios, irmãos, Paulo está defendendo o seu apostolado. Ele vai mostrar a diferença entre o que ele faz, o que ele é e a história dele, de todos esses, né? E eu acho que isso foi bem difícil para o servo de Deus, porque ficar fazendo defesa em causa própria, mas ele faz isso, irmãos, não por causa da sua honra, do seu nome, ele faz isso porque não fazendo, os coríntios e outros continuariam sendo enganados pelos falsos apóstolos. Então ele precisa, infelizmente, apontar para si o artigo genuíno para mostrar o falsificado. Ok? Apocalipse 2:2. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Novamente, essa igreja é elogiada porque, contrário ao que Corinto estava fazendo, está expondo e não aceitando os falsos apóstolos que chegavam até ali. Seguindo, irmãos. Requisito: ser colocado por Deus numa posição de desprezo, miséria e sofrimento. Paulo retrata que a vida do apóstolo, que eles tanto desprezavam, era de maneira especial sujeita ao sofrimento, à perseguição, às agruras. E por que isso, meus irmãos? Por um monte de motivos. Mas um deles é porque o Satanás odiava todo mundo, é claro. Mas com certeza odiava este grupo em particular por causa do papel chave, fundamental que eles tinham na formação da igreja. Ele não conseguiu fazer com ninguém, claro, né? Especialmente porque o Senhor Deus os protegia. Mas já pensou você fazer um Paulo cair, um Pedro, um João? Se a queda, meus irmãos, hoje de um líder espiritual já abala aquela igreja local, às vezes a cidade, não é? Imagina um apóstolo naqueles dias. Ele serviria de um provérbio popular de por que não acreditar nisso que esse pessoal está pregando. Então vamos lá. 1 Coríntios 4, 9-13. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Enquanto isso, um desses exemplares modernos mora em Miami e vem toda semana para o Brasil. Igualzinho está no texto aqui. Mansões, carros, navios, não é nem barco lá, né? Passou, não sei quantos pés, já é praticamente um navio. E ainda assim a multidão vai atrás desse engodo, dessa mentira. Meu amigo, precisa ser testemunha ocular da ressurreição. Esse aqui, meu irmão, já fecha a fatura e cancela o suposto apostolado desse pessoal moderno doido. Porque quando alguém fala assim, rapaz, a igreja do apóstolo fulano, eu falei, rapaz, ele tem 2.000 anos de idade, está conservado, né, para 2.000 anos de idade, porque ele precisa ser testemunha ocular da ressurreição. 1 Coríntios 9:1. Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? A defesa do capítulo da segunda carta, na verdade, inclusive, já começa também na primeira, né? Mas na segunda é que ele se intensifica. 1 Coríntios 15:8. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. É o versículo que eu mencionei. Eu novamente, meus irmãos, Paulo se colocando como testemunha da ressurreição. Nós poderíamos incluir aqui o que Pedro fala lá em Atos capítulo 1, antes da escolha de Matias. Ele fala que qualquer um que fosse ali colocado como candidato a essa 12ª posição no apostolado, no colégio apostólico, irmãos, precisava ser testemunha do que Jesus fez desde o começo, como nós, ele menciona assim, certo? Então, obviamente, já colocando isso como um pré-requisito. Isso mostra, inclusive, irmãos, a centralidade e a importância que a ressurreição tem na fé cristã. Sem ressurreição, estamos perdendo tempo há 2.000 anos. Inclusive, o capítulo 15 de 1 Coríntios vai falar sobre isso. Se Jesus não ressuscitou, nós somos entre os homens os mais dignos de pena. A gente está perdendo o nosso tempo.
Uma das provas, irmãos, da ressurreição de Cristo, inclusive esse é um dos argumentos que a gente usa com muçulmanos, eles negam que Jesus sequer morreu, quanto mais ressuscitou, né? Eles dizem, tem várias teorias, uma delas é que na hora H, outra pessoa tomou o lugar de Jesus. E morreu lá, e morreu mesmo e acabou. Eles usam, por exemplo, Simão Cirineu. E os evangelhos foram adulterados pelos cristãos e que, de fato, quem morreu foi outra pessoa. Só que veja bem, meus irmãos, quem morreria por uma mentira? O que os apóstolos sofrem, o que eles passam, não é exatamente alguém que está em dúvida do que está defendendo. Eles foram crucificados de cabeça para baixo, esfolados vivos, queimados, apedrejados. Você morre por uma mentira? Você morre por alguma coisa que nunca aconteceu? E esse é um dos argumentos mais contundentes de que a ressurreição de fato aconteceu. Em próprio 1 Coríntios, Paulo vai dizer que Jesus foi visto depois da ressurreição por cerca de 500 pessoas. Então eu combinar que Ellen, a gente vai criar uma mentira, tá? Eu ainda estou dependendo de que ela mantenha o lado dela. Agora, 500 pessoas? Bastava uma dizer, gente, é tudo engodo. Esquece. Quando o chicote começasse a cantar, quando as prisões começassem a ser fechadas, alguém iria dizer, eu confesso, é mentira. E isso absolutamente nunca aconteceu. Não há absolutamente nada registrado na história, nem por judeus como Joséfos, nem como outros historiadores romanos. Ninguém jamais disse, não, é mentira. Eu estava lá na grande conspiração e isso nunca aconteceu. Então a ressurreição não pode simplesmente ser negada só porque as pessoas dizem que não gostam, né, da ideia. Bem, essa outra parte, irmãos, também é muito importante no requisito de um apóstolo: ser canal de revelação doutrinária inédita. Inédita para a época, obviamente, né? Inédita. Vamos lá, 1 Coríntios 15, versículo 3. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Jóia. 2 Coríntios 12, 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espírito na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então Paulo está mostrando que ele tinha revelações, ok? Enormes, grandiosas. Por quê? Porque Deus, Senhor Jesus particularmente, através dele, instruía a igreja sobre o que deveria ou não acontecer. Por isso que nós temos, meus irmãos, de Paulo, grande parte das instruções escatológicas em 1 e 2 Coríntios, por exemplo. Nós já passamos por essas duas cartas aqui na nossa igreja e Paulo coloca coisas ali que em outra carta você encontra, exatamente porque ele tinha essas revelações dadas por Deus para instruir doutrinariamente a igreja. Então veja a diferença, meus irmãos. Eu recebendo de Deus aqui que existe alguém com dívidas aqui hoje. Alguém? Ok? Eu tenho alguém hoje que está passando essa semana, teve dor de cabeça. Então, a diferença enorme é o que nós estamos falando aqui, não é de revelamento, não. Nós estamos falando de coisas que são, até hoje, sustentáculo da fé cristã. Nós entendemos a escatologia porque Paulo foi instrumento e vaso de revelação para Deus. Certo? Isso é, como diz aí fora, forte. Porque sem ele ser instrumento de Deus, a gente não teria boa parte daquilo que nós entendemos como escatologia, ou como doutrina da ressurreição, ou como tantas outras que a gente conhece também. Ok? Mais um texto, Efésios 3, 4 e 6 a 6. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Pronto. Então, Paulo mais uma vez vai mostrar aí, meus irmãos, usando uma palavrinha, inclusive, mal utilizada hoje em dia: mistério. É verdade que isso é principalmente algo que acontece nos ramos pentecostais e neopentecostais. Eles usam essa palavra de uma maneira completamente fora do seu significado bíblico, apesar de mencionar muitas vezes que está no texto bíblico. O que é mistério, irmãos, biblicamente? O que é mistério nas Escrituras? É algo que era desconhecido da igreja no Antigo Testamento, certo?
que a igreja inclusive não existia, desconhecido dos homens, e agora, na nova aliança, agora na era da igreja, foi revelado, porque agora é a hora de conhecer. É isso que Paulo está falando aqui, e absolutamente mais nada. Então, o que se transformou o mistério hoje? Alguém vê alguma coisa esquisita acontecendo, tá? Aí diz, irmão, o que é esse negócio do pessoal ali? Unção do riso, está caindo ali, dando gargalhada. Irmão, mistério. Eu não consigo entender, não tem base bíblica, não tem função nenhuma espiritual. Eu nunca vi, meus irmãos, alguém rolar no chão uma suposta unção do riso e depois sair daí, evangelizar, ser o melhor crente, ser mais santo, tratar uma esposa melhor, cuidar melhor dos filhos. Não mudou nada na vida. A única coisa que às vezes acontece é ficar rouco de tanto rir. Então não é isso que é mistério na Bíblia. Mistério na Bíblia, de novo, é algo que não era conhecido e se revelou agora a todos nós, na era da igreja, através dos apóstolos. Somente através dos apóstolos. Significa o que, irmãos? Não há novos mistérios a serem revelados. Ok? Pelo menos esse é o termo bíblico que eu estou me referindo. O cânon já fechou, a revelação já fechou, não há nova doutrina a ser conhecida. Não tem Bíblia 2.0, não vai sair a Bíblia versão 2024, com atualizações. O cânon já fechou, a revelação já fechou, a doutrina já está composta, não há absolutamente mais nada que precisamos aprender. Pelo menos não de novidade, ok? Bem, ser instrumento de realização de milagres. 2 Coríntios 12:12. 12, que está errado. Aqui está outro texto. As marcas. Está outro texto. Deixa eu ver. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Como é que Paulo fala, irmãos? As marcas de um apóstolo. Então o que nós estamos entendendo aqui, irmãos? O apóstolo, os 12, eles tinham autoridade dada pelo Senhor de realizar curas, milagres, maravilhas, sinais, como você quiser chamar, ok? Como se fosse algo por eles mesmos. Então deixa eu fazer aqui a diferença, né? Vamos visitar a irmã que está doente. Aí o presbítero Cédric, por favor, vamos orar aqui para a irmã, Deus tenha misericórdia da sua vida, o Senhor Jesus possa dar saúde a ela. Vamos supor que ela imediatamente, vamos botar que a irmã estava com lepra. Imediatamente ela fica com pele de bebê. Certo? Não há poder no Cédric. E a gente já tratou isso lá em pneumatologia, correto? Não, nem a gente que estava ali. O Cédric não vai sair dali dizendo, leprosos do mundo, venham até mim, porque agora seus problemas acabaram. Não, isso não vai acontecer. Ele pode continuar orando por qualquer tipo de doença? Deve. Sempre. O que diferencia os apóstolos, irmãos? Eles poderiam estar pregando o evangelho, no contato com as multidões, o que quer que seja, eles poderiam declarar a cura. E mesmo quando assim o faziam e as multidões se voltavam, isso aconteceu em Éfeso, se não me engano. Enfim, onde eles tentam inclusive achar que eles eram deuses gregos, lembra? Aí eles rasgam as vestes no melhor estilo judaico, dizendo assim, parem com isso, que queriam trazer sacrifícios para Paulo e Silas, se eu não me engano. Hoje a minha memória está top. Mas os irmãos lembram da passagem. E aí eles rasgam suas vestes, ficam horrorizados, porque a ideia de alguém trazer sacrifício para um judeu, inclusive, meu amigo, isso é um horror. Aí ele fala, de jeito nenhum, nós somos homens como vocês. Eles sabiam claramente, irmãos, que apesar da sua, digamos assim, volição de executar aquele sinal, eles o faziam porque a autoridade era de outro. É por isso que o termo apóstolo significa enviado. Eles faziam em nome daquele que os enviou. E aí, novamente, a gente tem que apontar a realidade hoje. Se os supostos apóstolos têm essa função e essa característica, esse poder, por que tem fila do SUS? Vai para o hospital. Zero a fila do hospital. Eu fui para a fila do SUS semana passada, eu nem lembro mais, foi uma experiência tão maravilhosa que eu nem lembro qual semana que eu fui. 4 horas. Gente, detalhe, 7 às 8 para pegar a senha, viu? Chegou 8:01, não tem mais senha, tem que botar no dia seguinte. Isso é só para pegar a senha. Aí você vai, isso é só para marcar exame.
Gente, eu vi gente ali muito doente. Gente não deveria nem estar ali. Não devia estar ali. Ele foi atendido, sei lá o quê, mas ótimo lugar para apóstolo. Vai lá, zera a fila. Né? Sabe aquela cena do Shazam, que ele sai botando carga no celular de todo mundo? Ele devia para você. Você está curado, você está curado, você está curado. Zerar a fila, irmãos. Desculpe o certo sarcasmo, mas mostra, meus irmãos, como que é completamente furado aquilo que o pessoal vive falando, acreditando e defendendo hoje em dia. Por quê? Apóstolo bom é apóstolo morto. Eles já morreram há 2000 anos, na verdade 1900 anos e pouquinho. Ok? Ser missionário pioneiro. Vamos terminando aí, irmãos, para o nosso intervalo. Primeiro, Romanos 15, 20. Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerces de outro. Ótimo. 2 Coríntios 10, 13 a 16. Nós, porém, não nos gloriamos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera da ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos gloriarmos do trabalho já realizado em território de outro. Eu confesso que eu não tenho tanta convicção que isso de um ponto seja necessariamente uma característica apostólica. Eu entendo que era mais a estratégia, talvez inclusive dada pelo próprio Senhor, porque não havia necessidade de Pedro, Mateus e Tiago estar no mesmo lugar, certo? O Império Romano era bem vasto, inclusive a tradição diz que Tomé vai para o Oriente, chega até a China, até a Índia, né? Regiões que na época, hoje é conhecida, na época era a Índia. Então eu vejo mais como uma estratégia do que necessariamente a marca de um apóstolo. Ok, meus irmãos? Então esses são os requisitos para o apostolado. Vamos parar por aqui, 5 minutinhos para o nosso intervalo. Peço a você, quando a gente falar aqui no microfone, que você dá uma diminuidinha ali na conversa, venha devagarinho e já possa aqui estar juntos para... Vamos lá? Ok, meus irmãos? Vamos retornando para os nossos lugares. Em liderança da igreja agora, nós vamos tratar do nosso segundo item. Profetas. Certo? Então vamos lá. Também pertenceram ao período em que a igreja lançava suas bases doutrinárias, éticas e funcionais. Seu encargo principal era ser um canal de revelação doutrinária inédita, mas às vezes os profetas também faziam previsões, especialmente quando o evento predito tinha grande impacto sobre a igreja como um todo. Então vamos ver, irmãos, os textos que sustentam aquilo que estamos afirmando aí. Primeiro, Efésios 2, capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Bem, inicialmente, irmão, nós não temos como perceber que essa afirmação é extremamente importante para a própria natureza da igreja, certo? Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina, né, em outras tradições, e a partir dessa pedra o fundamento é construído e a igreja é edificada. Assim sendo, preste atenção, como isso poderia ser verdade se apóstolos continuassem sendo apóstolos hoje em dia e profetas continuassem sendo profetas hoje em dia? A gente estaria construindo a igreja e o fundamento não está pronto. A gente está construindo as paredes, mas rapidinho, vai adiantando aí que eu estou aqui colocando o baldrame. É óbvio que isso não faz sentido. Então, o fundamento é lançado inicialmente através desses homens e aí a igreja é edificada. E aí, obviamente, essa função se torna inexistente com o passar do tempo, quando ela não tem mais necessidade de fazer aquilo que ela está fazendo no primeiro século, ok? E ela servia, como diz aí, para a revelação doutrinária inédita, Efésios 3:5. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos
e profetas de Deus. Ok, pai, então bastante. Então veja aí, irmãos, que vimos esse texto agora há pouco. A revelação do mistério de Deus, da doutrina cristã, foi feita através dos apóstolos e através dos profetas. Eles que mantinham a igreja no rumo. Você precisa entrar, meus irmãos, no cenário do primeiro século. Ok? Eu acho que você pode comparar isso, porque a gente está no país, entre aspas, cristianizado, né? Cristianizado. Vê o cenário, por exemplo, de um povo indígena. Quando o missionário chega lá, quanto eles sabem sobre Deus, sobre Jesus, etc? Absolutamente nada. Nada. Eles têm uma fé animista, em geral, e se não tomar cuidado e não for muito bem ensinado a fé cristã, pode ser que se invente, inclusive, uma alternativa, uma mescla entre crendices antigas e aquilo que estão recebendo. Duvida? Visita Filipinas. Tem várias seitas cristãs que são a mistura de pensamentos de religião filipina antiga, tá? Dos primeiros povos que lá habitavam antes dos colonizadores chegarem, e o cristianismo. O próprio espiritismo brasileiro é uma mistura. Toda a entidade do baixo espiritismo, né, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, tem um santo da Igreja Católica correspondente. Eles fizeram a mistura, o sincretismo, e aí é o que é. Então, meus irmãos, quando você começa a igreja no primeiro século, você tem homens, mulheres, populações inteiras que têm uma fé greco-romana, que tem um entendimento de que politeísta dos deuses do Olimpo. E agora você está apresentando uma fé monoteísta e, para complicar mais, trinitariana. Então tudo isso tem que ser muito fundamentado, e é aí que entraram os apóstolos e profetas, corrigindo os desvios e colocando a igreja no seu devido prumo, certo? E eu tenho certeza que isso não deve ter sido fácil, porque crendice popular, religiosidade popular, meus irmãos, é entranhada. Quando eu cheguei aqui, eu tinha gente lá na igreja anterior, né? Quarta-feira dizendo que queria orar porque meu filho está com febre. No dia seguinte tinha levado na benzedeira. Turma-se com um barulho desse. Aí eu chamava minha irmã: veja bem, que Deus é esse que você serve? Que não é poderoso, que se Ele quiser, não é se Ele puder, se Ele quiser curar o seu filho. E a pessoa, meus irmãos, tinha os seus argumentos, porque aquilo estava entranhado. A mãe, a avó, a bisavó, todas faziam assim, e tinha que levar lá na benzedeira também. A minha avó, meus irmãos, ela era, de certa forma, benzedeira, e aí ela se converteu. E incrível, ela tinha dificuldade de dizer para as pessoas que ela não mexia mais com aquilo. Eu só, irmã Isabel, não, agora era a irmã Isabel, né? Tal, meu filho está com quebranto. Tem o pessoal antigo falar desse negócio, quebranto. A verdade é, meus irmãos, que boa parte desse pessoal simplesmente usa ervas e coisas populares que muitas vezes, né, tira catarro, cura disso, daquilo. A gente dava banho nos nossos meninos de ervas para poder soltar aquela congestão e tal. Aí a pessoa confunde isso com religiosidade também. Mas isso acontece direto no interior, em outros lugares, e aí a gente precisa entrar com o ensino correto. Bem, imagine isso no primeiro século, tá bom? Próximo texto. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Então aqui nós estamos falando dessa parte de que ocasionalmente eles faziam previsões, especialmente quando o evento tinha grande impacto sobre a igreja como um todo. Já vou comentar, mas vamos ler também 21, 10 e 12. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Então, mais uma vez está se colocando um evento que iria afetar toda a igreja. Não, Paulo é um apóstolo, toda a igreja existente da época e até posteriormente. Eu queria abrir um parênteses aqui, meus irmãos. Eu não vou voltar lá na aula de pneumatologia, está tudo lá gravado. Se você fica com alguma dúvida, é só retornar no canal e assistir novamente. O que nós tratamos naquela época? O que nós estamos vendo nesse texto, e especialmente baseado em Efésios 2:20,
é um uso, vamos chamar assim, técnico da função ou do ofício de profeta, certo? Este uso técnico, ele preencheu a sua necessidade enquanto o cânon estava sendo formado, em que o profeta, inclusive, junto com os apóstolos, trazia esclarecimento e instrução doutrinária, mas isso não existe no período posterior, quando o cânon ele é fechado, certo? Não há nova doutrina para conhecer, não há nova revelação, não há necessidade de um profeta que vai simplesmente repetir, por exemplo, todo o conteúdo que nós estamos vendo na CBD. Somos de mestres, mas não mais profetas, porque não há mais nada a ser revelado. Então, se alguém está ensinando essa doutrina e está se chamando de profeta, o máximo que eu posso dizer para ele é dizer: meu amigo, você é um mestre. Você simplesmente está repetindo o que outros já revelaram. Você não está revelando coisa nenhuma, então você não é profeta, ok? Agora, irmãos, o que nós falamos lá? Eu não sou ousado o suficiente, corajoso o suficiente, ou petulante o suficiente, se você quiser, de colocar Deus em uma caixinha. O que eu disse lá naquela aula? Que ocasionalmente, se assim couber ao soberano do universo, do qual eu não sou sequer um pó de miséria, chegar e usar A, B ou C para dizer: irmã Ellen, e geralmente, irmãos, pessoal, na minha experiência, é extremamente humilde, não é arrogante, não tal do eu que te disse, vocês que te disse, não tem fogo de artifício, é gente geralmente humilde, precavida e cuidadosa. Deus está dizendo algo que é no meu coração e eu entendo que eu devo lhe dizer, certo? Então que o Senhor lhe dê a sabedoria do que você vai fazer com isso e tal, amém? Joga a fumacinha do Batman aí, ó, porque não tem glória para ele. E não fica aqui para receber oferta, para receber elogio, para receber nada. Essa é a enorme diferença que eu tenho, meus irmãos, da minha observação. Sabia que o senhor era pentecostal, pastor? Não. Eu só não vou colocar Deus numa coleira. Eu fiz um post um tempo atrás, meus irmãos, que polarização parece que é o termo da modernidade, né? Então, ou você é cessacionista direto, ou você é continuista direto. E a gente tratou isso naquela aula. Cessacionista significa aquele que não acredita que exista absolutamente nenhuma manifestação espetacular do Espírito Santo hoje, certo? E o continuista acredita que é absolutamente já tudo, profeta, apóstolo, gente com dom de cura, para tudo. Bem, eu fico cautelosamente numa região mediana, de novo, tendo convicções que casam com este lado, convicções que casam com este. Como eu disse, crente que não ora por cura física, ao meu ver, ele tem um problema espiritual. Ele acredita na bula, no remédio, no médico, mas não acredita naquele que criou tudo isso. Porque eu já vi, meus irmãos, sinceramente, crente diz assim: a gente não precisa orar por cura, porque Deus já deu a medicina. Eu fasto, porque quando o raio pegar, não quero ser nem chamuscado. Minha mãe já foi curada. E aí? Irmãos, nós estamos num mundo tão absurdo que eu já vi crente dizendo que toda a cura que acontece hoje é o diabo querendo enganar a igreja. Como é que é? Quer dizer, o diabo curou a pessoa e a pessoa deu glória a Deus, se converteu. E o que o diabo ganhou com isso? Então, todo extremo, meus irmãos, é perigoso, né? Todo extremo. Quando alguém diz: eu sou extremamente... nem complete, porque já estou meio pé atrás contigo. Alguém precisa entender que não se coloca coleira em Deus. Nós falamos, inclusive, naquela aula, sobre também a questão de dom de idiomas. Eu prefiro do que dom de línguas para não confundir, né? Não existe balabala na Bíblia, não. Tem que falar idiomas, certo? E falamos de algumas ocorrências na história, especialmente na história missionária, em que isso ocorreu. Aí você vai dizer que é o diabo? Por outro lado, meus irmãos, aqueles irmãos não promoveram isso, não ficaram se ganhando nome em cima disso e nem ficaram repetindo isso ao longo do seu ministério. Aconteceu de maneira pontual, para Deus abrir as portas do Evangelho naquele lugar. E aí, a partir daí, Deus fez o resto na própria língua nativa. Ok? Então, repetindo, eu não coloco Deus na coleira, mas também não fico aqui apontando A, B ou C, porque profeta, neste sentido de revelação que nós estamos vendo aqui, encerra-se no primeiro século, quando o cânon já é terminado. Ok?
Apóstolos, profetas, quem vem depois? Evangelistas, número 3. Bem, evangelistas são oficiais da igreja designados para proclamar a mensagem de salvação em Cristo. Veja mais informações sobre esse cargo no capítulo 4, subtítulo Os dons alistados na carta aos Efésios, pela qual nós já passamos, ok? Irmãos, o entendimento da maioria das pessoas que eu conheço, sérias, é que o evangelista é aquele que é enviado para pregar o evangelho. Eu considero muito mais o missionário hoje, um evangelista, do que usar o termo que eu falei agora há pouco, né? Só para esclarecimento, ele é realmente um apóstolo. Então, é aquele que trabalha em tempo integral ou em um ministério integral de pregação do evangelho. Algumas igrejas têm esse cargo, essa função, né? E vem dentro da sua membresia algum irmão que tem uma dedicação maior à pregação, ao evangelismo, e ele é ordenado ao cargo de evangelista. Não é uma prática, pelo menos até onde eu conheço, na Igreja Batista, né? Se já foi na história, eu também desconheço se em algum momento isso foi praticado. Há necessidade de você ter esta função específica? Eu, praticamente, vejo que não há necessidade, mas eu vejo um perigo, irmãos. É que aí você vai, né, e ordena um irmão como evangelista, mesmo aqui da igreja, joia. Infelizmente, isso comunica para boa parte da membresia o quê? Evangelismo é trabalho dele, porque ele é ordenado para ser evangelista. Então, é claro, meus irmãos, que há pessoas que trabalham especificamente com evangelismo, ou com outras áreas do ministério muito específicas. Mas se você parar para pensar, isso não é exclusividade daquele irmão. Evangelismo, por exemplo, é obrigação de todo cristão. Não tem absolutamente um cristão que não seja, de fato, evangelista. Se você parar para pensar, irmãos, todas as funções que existem no corpo de Cristo, Deus destaca, sim, pessoas específicas. Ele, sim, chama pessoas para serem pastores, e a gente vai ver essa função daqui a pouquinho. Mas para pensar, Vitor, qual a sua função para os seus filhos? Não é pastoreá-los? Aliás, eu gosto muito mais do termo que o marido é o pastor da família, pastor do lar, do que sacerdote. Eu não gosto muito de falar, fulano sacerdote do lar. Eu, particularmente, não gosto, não uso. Eu fui pastor. Que além de interceder, ele cuida, ele zela, ele ensina, etc, etc. Aí você vai discipular o Silfrônio. Tá? Tiago, está aqui o irmão Silfrônio, uma benção, está convertido, está todo crente aqui, você vai ajudar na caminhada cristã, certo? O que o Tiago vai fazer, irmãos? Vai pastorear. Então, claro, existe o ofício, mas quando nós cuidamos, irmãos, dos mais novos na fé ou mais novos na idade, nós estamos pastoreando, certo? E aí, tem gente que está tão chateado com essa história que até, inclusive as irmãs, ofício é uma coisa, inclusive eu já tive essa discussão inúmeras vezes. Mulher pode ser pastora? Depende do que você está falando. Se mulher pode dirigir, também está aqui no irmão, não sei se a gente vai chegar lá, mas se mulher pode estar na liderança de uma igreja sobre homens ou mulheres? Não. Mas aqui, mas de Raquel era de ovelha, animal. Não tem. Agora, todas as nossas mães, pelo menos se eram crentes, né, em Cristo Jesus, nos pastorearam, não é verdade? E as irmãs pastoreiam outras irmãs mais novas na fé também. Então, existe uma diferença, irmãos, vamos chamar assim, do ministério para o ofício. E nesse sentido, todos nós somos evangelistas, não precisa ter o ofício de evangelista. Então, se esse ofício se mantém hoje ou não, confesso que a igreja moderna raramente tem usado. Alguém já participou de uma igreja local que tinha gente ordenada como evangelista da igreja? Alguém? 1, 2, tá vendo? É uma minoria, certo? 3. Oi? Sim, também tinha. Então, ótimo. Talvez seja, inclusive, irmãos, um ótimo termo para o irmão Wilton. Né? Porque alguns irmãos não sabem, mas o irmão Zé Wilton, nossa congregação, ele ainda não é ordenado. Mas eu já estou cuidando disso daí. Fez o nosso CFM, já terminou o seminário, não sei por que ele não é ordenado. Mas ele, no caso, ele seria um bom termo. Então, um evangelista. Meus irmãos, pelo menos é mais bíblico do que obreiro. Não, a igreja tem essa mania, né? Então, eu sou obreiro aqui na igreja, mas não tem esse termo. Pelo menos não na eclesiologia bíblica, né? Mas enfim. Certinho? Então vamos lá, meus irmãos. Nós vamos falar agora
finalmente, número 4, bispos, pastores, presbíteros ou anciãos. Vai falar tudo junto? Calma, você vai entender. Aí, pode clicar mais uma vez, meu filho, porque eu errei ali no... Já tirei todo o suspense, vamos lá. Todos esses termos se referem ao mesmo cargo. Designações distintas servem para realçar diferentes aspectos do trabalho pastoral, conforme se vê a seguir. Então vamos ver primeiro esses textos. Atos 20, versículo 17 e 28. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Esse texto é muito bom, meus irmãos, porque ele manda chamar os presbíteros. E diz que Deus os colocou como bispos. E aí finalmente instrui, que eles possam pastorear a igreja de Deus. No mesmíssimo texto, você tem as três terminologias colocadas uma ao lado da outra. Eu queria acompanhar aqui, achei, certo? Então você tem, mandou chamar os presbíteros, versículo 17, no 28, Deus os colocou como bispos e finalmente para pastorear a igreja de Deus. Mesmo contexto, mesmas pessoas estão se tratando, e aí nós temos todos os termos que são usados nessa função. Efésios 4:11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ok, novamente a tradução coloca pastores e mestres, mas nós entendemos como uma coisa só. E Tito 1, 5 e 7. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. O destaque aqui, meus irmãos, é que no versículo 5, Paulo diz que Tito deveria em cada cidade, certo? Olha só, em cada cidade constituísse presbíteros, no plural, certo? As igrejas eram na cidade, uma igreja local por cidade, e em cada igreja local dessa, uma liderança pluralizada de presbíteros. Quando chega logo abaixo no versículo 7, 2 versículos depois, ele vai falar que esse é um cargo para os bispos, certo? E mesma tradução vai haver em Timóteo, ou seja, mais uma vez, os dois cargos, as duas denominações de cargo presentes no mesmo contexto. Então vamos lá. Bispo, a palavra supervisor significa supervisor, guardião ou superintendente, vem do grego episkopos. Episkopos é uma palavra, meus irmãos, composta de uma preposição que poderia ser traduzida por sobre ou por cima e vista. Por isso, superintendente, supervisão. Então, a tradução significa a ideia daquele que enxerga pelo alto, enxerga o todo, e não apenas os particulares. A função do líder da igreja como bispo é saber do todo que está acontecendo, da grande imagem daquilo que está acontecendo, certo? Ele tem que saber para onde a igreja está indo, o que a igreja está crendo, o que a igreja está sendo ensinada, o que está acontecendo. Ele tem como saber de tudo? Absolutamente não. Isso é humanamente possível. Mas, se alguma coisa que atinge a igreja como um todo está se fomentando, está acontecendo e passa bastante tempo e bispo não toma ciência disso, ele está meio dormindo no serviço. Não está sabendo daquilo que está acontecendo na sua igreja, certo? Essa é a função, e aí você pode traduzir como episcopo ou como bispo. Pastor, aquele que cuida de um rebanho, apacenta, vigia e guia, grego poimen. Em Efésios 4:11 o termo está conectado à palavra mestre. Veja a explicação para isso no capítulo 4, falando sobre os dons novamente. Então a gente já tratou sobre isso, como que pastor é pastor mestre, pastor é aquele que ensina. Presbítero é o ancião, do grego presbíteros, evoca a função de juiz e a ideia de honorabilidade. E logo embaixo você tem ancião, porque também é uma outra tradução da palavra presbítero. Então, apesar de usar, meus irmãos, o termo ancião, presbítero não está ligado à idade.
mas muito mais a maturidade espiritual. Então, é óbvio que uma pessoa, por mais espiritual que seja, né, aquele irmão se converteu, tem 3 anos de convertido, parece ter um foguete, o cara está crescendo, certamente você já teve esses exemplos na sua vida, ele não é uma pessoa indicada para o presbitério, para a função de presbítero, de pastor, do bispo, que você queira usar, certo? Porque falta a ele ainda maturidade, construir uma casca grossa, né, para lidar com situações, com questões entre as pessoas que com certeza ele não tem muita maturidade no começo. Eu mesmo, meus irmãos, eu entrei no ministério com, fazer mais contas aqui, 24 anos. Então, Deus obviamente muito misericordioso comigo, e muita coisa que eu fiz com 24, com 27, com 28, com 30, eu faria diferente hoje. Alguns eu faria de maneira mais suave, outros eu faria de maneira mais perna manca ainda, porque fui tolerante com coisas que não deveria ter sido tolerante, e talvez fui tanto quanto rápido em agir com outras coisas, porque maturidade entra no quesito aí, certo? E às vezes isso tem sido esquecido em alguns contextos. Muito bem, antes de nós continuarmos, irmãos, ficou claro isso daí? Então, quando você vê, por exemplo, a diferenciação que se criou na Igreja Católica, na Igreja Romana, em que você tem, primeiro um termo que nem existe, né, na eclesiologia do Novo Testamento, padre, que nada mais significa pai, ok? Por que em português a gente usa um termo em espanhol? Eu não tenho a mínima ideia. Não sou tão conhecedor do catolicismo para poder explicar isso. Por quê? Porque em inglês eles falam father, falam pai. Mas em português, por algum motivo, permaneceu padre. Então, você não encontra isso no Novo Testamento. Não existe essa função na eclesiologia bíblica. Certo? Você pode tentar, na doutrina católica, fazer o malabarismo que você quiser, mas isso foi uma doutrina criada, não faz parte da doutrina bíblica. E aí, para complicar ainda mais, eles entenderam agora, ou entenderam ao longo da história, que precisava criar outras hierarquias. E aí, meus irmãos, o cristianismo foi crescendo, e em alguns lugares, determinados presbíteros tiveram proeminência na frente de outros. E, inclusive, talvez até foram levados a uma posição de proeminência por outros. E aí deu-se a esses presbíteros o termo de bispo. Então o bispo passou a ser, vamos chamar assim, o pastor dos pastores daquela cidade. Tecnicamente é como se a gente fosse chamar o nosso presidente da convenção aqui, né, do bispo de Roraima, certo? Só que também, irmãos, isso não tem base bíblica. Não existe nenhuma orientação na Bíblia de você colocar esses termos como um cargo hierárquico, vamos chamar assim, como fosse nas Forças Armadas, né? Então tem pastor, o presbítero, aí vem o bispo, né? Aí teve que inventar arcebispo, cardeal, nenhuma dessas funções você encontra nas Escrituras. Pastor, então por que a Igreja Romana tem? Porque eles acreditam, irmãos, que eles escrevem as Escrituras. É a igreja, eles são a igreja, né? Segundo a opinião deles, é que determinam o que é a Escritura. Então, mesmo que a Bíblia, o cânon tenha sido fechado, eles continuam criando e descriando doutrinas a partir do bispo de Roma, que também na história se transformou do bispo dos bispos, o Papa. De novo, outro título que não existe nas Escrituras. E, gente, já vi que eu estou nessa igreja, aqui só vale o que está na Bíblia, Pois é. Só vale o que está na Bíblia. Mas só está implicando porque a igreja é católica. Não. Se a Convenção Batista Brasileira inventar coisa que não está na Bíblia, eu implico da mesma maneira. Se aí lá uma norma lá de cima, né? Até porque, meus irmãos, a nossa denominação não trabalha em subordinação. Nós já explicamos isso lá atrás, certo? A Convenção Batista Brasileira, ela é uma instituição de cooperação. Inclusive, eu deixei muito claro, é a denominação que precisa da igreja local, não a igreja local que precisa da denominação. Se tivesse um cataclisma e acabasse toda a estrutura da nossa denominação, nossa igreja está aqui, muito bem, obrigado. Mudou absolutamente nada, domingo que vem tem culto. Muda nada. Então, é preciso deixar isso claro, meus irmãos, porque, infelizmente, muitas igrejas são assim, em outras denominações também, há um endeusamento da denominação. A denominação, né, fala que bola é quadrada, então bola passa a ser quadrada. Aí eu vou dizer, não, porque aqui no Novo Testamento diz que bola é bola, quadrado é quadrado.
A gente continua com a Bíblia se a denominação for para outro caminho. Ok? Tem certeza, irmãos? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Só um minutinho. Passa aqui o microfone para ela, para não sair a voz e ficar um vazio. A gente tem ali na liderança da igreja bispos, pastores, presbíteros ou anciãos. Bom, eu cresci numa igreja batista como participante, que tinha o cargo de diácono. Tá na lista que a gente leu anteriormente. Como ofício. Sim. Eles distribuíam a ceia, tudo. Sim, está na lista, a gente vai estar e está nos próximos slides. A gente vai tratar sobre isso aí, sim. Acho que vale também um esclarecimento, irmãos. Por que nós usamos dois termos na nossa igreja local, por exemplo? Bem, tecnicamente, meus irmãos, não há absolutamente nenhuma diferença entre os nossos 4 presbíteros, inclusive 3 estão aqui, né? Um está trabalhando, certo? E é isso que vos fala. Porém, nós temos feito uma diferenciação, os batistas têm feito uma diferenciação histórica entre o presbítero que serve em tempo integral e aqueles que auxiliam, certo? Então, vamos supor, passado mais alguns anos, né? E a igreja entende que precisa de mais um obreiro de tempo integral e procura esse obreiro dentro dos seus presbíteros. O normal é que ele passe pelo trâmite que a gente compreende da ordenação, né? O exame ordenatório e tudo mais, que a convenção, e nós entendemos que tem que acontecer também, certo? E certamente ele estaria da mesma posição com o pastor da igreja. É preciso fazer essa diferenciação, meus irmãos, para os irmãos entenderem que a gente não está inventando nada. É para vocês compreenderem. Por quê? Os presbíteros da igreja aqui, a nossa prática, é que a cada 2 anos, inclusive vai acontecer agora em novembro, né? A nossa assembleia, eles são examinados e reencaminhados ou não para aquela posição, certo? Então, na prática, não muda absolutamente nada. Então, nós trabalhamos em colegiado, né? Todas as nossas decisões, sabe, maiores e mais importantes. Essa semana tivemos que ter um gasto surpresa. Não estava planejado, mas um equipamento importante para o funcionamento do dia a dia da nossa igreja quebrou. Coloquei lá no grupo, irmãos, infelizmente, tal equipamento deu PT. Tá bom entendedor, peguei letra. E não tem mais, né? Deu perda total. E aí, sem isso, né, não tem como. Então, infelizmente, tivemos que ter esse gasto. Nós temos esta dinâmica, irmãos, em lugar de uma dinâmica engessadora, e infelizmente a maioria das igrejas batistas tem. Então, como é que acontecia lá, né, no pré-cambiano lá da igreja batista? Queimou o bendito equipamento. Vai ficar sem, até chegar a assembleia. Aí tinha que perguntar a todo mundo, irmãos, vai comprar ou não vai? Eu já vi, irmãos, uma assembleia numa igreja muito perto daqui, ficar 40 minutos discutindo se ia comprar um amplificador ou não. Era caro, não sei o que, o amplificador queimou e isso tudo, todo mundo quase no gogó, né? Porque não tinha amplificação. Aí, foi até engraçado, porque o argumento de um irmão era que não precisava disso não, porque Deus não é surdo. Aí uma irmã de idade, que já está com o Senhor, levantou, ela está rindo porque ela estava lá comigo, levantou e disse, mas eu sou. Deus não é surdo, mas eu sou. Ela tinha idade, né? Não estava ouvindo direito porque não estava sem amplificação. 40 minutos discutindo uma coisa dessa? Irmãos, uma igreja tem dinheiro, não compra. Tem dinheiro e compra, não tem dinheiro, não compra. Queimou o ar-condicionado. Eu vou ficar no calor mesmo. Até chegar à assembleia. Irmãos, uma vez eu tive negado uma Kombi, lembra da Kombi? De uma igreja? Porque o caminhão que trouxe o grupo musical que veio cantar no nosso evento, de adolescente, o caminhão quebrou. E eles não emprestaram a Kombi, não. Porque tinha que passar pela assembleia. Eu falei, assembleia? Quando é a assembleia? Daqui a 3 semanas. Eu falei, vai ficar difícil, ficar 21 dias aqui esperando. Irmãos, eu cresci com essa burocracia congregacional. Então, os irmãos delegam à liderança, presbitério da igreja, as decisões do dia a dia, as mais tranquilas, as mais fáceis. E em estatuto está determinado aquilo que nós não podemos decidir sozinhos. Como, por exemplo, quando compramos o nosso terreno. Não tivemos ou não tivemos uma assembleia? Né? Trouxemos um profissional aqui para explicar qual era o terreno, como é que era, como é que não era, como é que funcionava. Tivemos todas as dúvidas, votamos yes. Quando agora decidimos vender a nossa propriedade do interior, certo?
Não foi decidido em assembleia? Porque está tudo no estatuto. Agora, se vai comprar flores ou não para cá, irmãos, eu já tive a assembleia discutindo a cor da cortina que ia botar no salão. Eu cresci nesse contexto. Tinha que trocar a cortina que ficava ali no fundo, que inclusive eu acho muito brega. Eu ficava ali e tinha 20 e tantos minutos discutindo qual seria a cor da bendita da cortina. Não dá, né? Você acaba perdendo tempo de culto, tempo de servir a Deus, quando você pode ser muito mais prático em relação a isso. Bem, diga, meu irmão, no mic. O senhor sabe explicar o motivo, a razão histórica do termo do uso reverendo? Se não me engano, especialmente as presbiterianas. Não sei não, eu confesso que não tenho a mínima ideia. Nossa, chega a me arrepiar quando os presbiterianos me chamam assim. E eles geralmente fazem. Chama lá no WhatsApp, no Facebook, né? Tudo bem, reverendo? Por que reverendo? Eu não sei de onde saiu isso daí. De novo, não é um termo bíblico, né? Tenho muito carinho para os nossos irmãos presbiterianos, mas, irmãos, a gente fica, né? Desculpa, mas arrotando que a gente é bíblico, e fica inventando coisa que não está lá. Inclusive, isso é um perigo, meus irmãos, que tradição, ela é perigosa em todos os contextos, inclusive no contexto reformado. Quando você começa a inventar coisa que não está na Bíblia, certo? Agora tem a nova modinha, que estão batendo direto, que estão batendo no culto infantil agora. Toda hora tem uma moda, né? Não, que igreja bíblica de verdade não tem culto infantil, acho que todas as crianças ficam aí. Então, pode ser uma opção, tá? Mas não necessariamente algo que é bíblico. Você pode optar por isso, a gente vai discutir prós, contras, né? Nós já discutimos isso com o pessoal que trabalha com crianças e decidimos limitar a faixa etária para que sim, as crianças a partir dos 7 anos convivam com a congregação, participem do culto e aprendam ordem. Porque existe igreja, irmãos, que até os 12 anos, já está quase já com penugem, um menino no rosto, já está lá, no cultinho, 12 anos. Então isso é uma coisa, meus irmãos, que não é doutrina, é uma questão de opinião, uma questão de estratégia, uma questão do que nós achamos. Fora o fato de que você está numa igreja que tem uma criança para cada 2 adultos. Colocar todas as crianças aqui durante 2 horas de culto, vai ser lindo, né? Ou seja, vocês têm que ouvir, meus irmãos, a gravação do áudio ambiente do culto, da mensagem. É por isso que eu não uso o áudio daqui. Porque é criança berrando, é criança, certo? E a gente tem uma penca dessa daí, né? Um pouquinho, né, Petrônio? Alguns aí. Então, irmãos, enfim, doutrina, prática, vai variar. A gente tem que, né, discutir e ver o que é melhor de congregação para congregação. Mas a origem desse termo aí, eu não tenho a mínima ideia. Então tá bom, vamos lá, irmãos. Mas a gente pode pelo menos andar mais um slide. Vamos falar sobre requisitos para ser pastor, presbítero, bispo, arcebispo, se você quiser colocar aí, reverendo, se quiser colocar aí, tá? Vamos lá. Vida exemplar. A vida e a família do pastor devem servir de modelo para a igreja. 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Um pouquinho de paciência, meus irmãos. Esse é o texto base, né? E aí precisa ser lido, apesar de ser longo. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. E Tito 1, 5, 9. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão.
Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, de maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Vamos destacar alguns pontos aqui, irmão, se você quiser deixar sua Bíblia aberta. Bem, ele fala que o bispo, tanto numa como outra, ele usa bispo em Timóteo e em Tito ele usa presbítero. Perceba novamente a forma intercambiável dos termos, né? Seja irrepreensível. Bem, creio que você concorda que é absolutamente impossível alguém ser perfeito. Então o que o texto está dizendo? Que ele não tem razões constantes como padrão da sua vida para ser repreensível. Pecados ou comportamentos que se alastram durante um tempo e isso traz uma mancha diante da comunidade da fé, e a gente já viu o pessoal lá de fora também, e os de fora em relação à postura dele, certo? Então você vê comentários de que a coisa não é bem assim, eu conheço esse camarada lá do trabalho, né? Se ele trabalha secularmente, como ele se comporta lá, e assim por diante. Certa feita, 20 anos trabalhando no mercado, uma pessoa veio me perguntar, surpresa, o senhor é pastor? Aí eu falei, o que aconteceu aqui? Mas ela estava surpresa porque, como eu era técnico de informática, eu não trabalhava exatamente de terno e gravata, né? Eu nem uso terno e gravata, mas o ponto é que eu estava de bermudão e camisa, né? E ela estava surpresa porque na cabeça dela, pastor mesmo fora da igreja, anda de calça de tergal, né? Ou sei lá o que, e camisa de botão, né? E pode inclusive usar alpargatas, né? Mas tem que estar de calça comprida. Então era isso que ela serviria. Mas por um momento eu fiquei preocupado que alguma coisa tivesse sido falada a meu respeito, né? E que manchasse, porque você sabe como é que trabalhar com serviço, trabalhar com comércio, etc. E você precisa manter ali uma postura ilibada. Sobre a questão de marido de uma só mulher, meus irmãos, isso é uma discussão infinita. Existem duas teses principais em relação a isso. Número 1, obviamente que ele não pode ser divorciado. Isso é a mais comum, certo? Por quê, meus irmãos? Divórcio não cancela casamento. Tecnicamente, aos olhos de Deus, uma pessoa divorciada, e recasada, é claro, né? Ela é casada mais de uma vez. Porque o que cancela casamento, irmãos, biblicamente? Pronto. Inclusive é a tese de Paulo a falar do porquê nós não somos mais escravos do pecado. Porque nós morremos para o pecado. Nosso casamento com ele foi, desfeito. E agora sim, podemos, ressuscitados, ter um novo marido, vamos chamar assim. É a tese de Paulo. Então ele não fala sobre divórcio, ele fala sobre morte, tá? Essa é a primeira opção. Existe uma outra opção, que eu não compactuo, que é contra a bigamia. Mas se você pesquisar, meus irmãos, a bigamia não existia no meio judaico no primeiro século mais. Isso é coisa lá do Antigo Testamento. É verdade. Salomão que o diga, né? Bem, isso é lá do Antigo Testamento. Você não vê mais isso no Novo Testamento. A bigamia acabou na história de Israel ao longo da história. No Império Greco-Romano, isso não era comum também. Porque, meus irmãos, sustentar uma família já é difícil. Sustentar 2, 3 no primeiro século, no melhor das hipóteses, era coisa para gente muito, muito, muito rica, que era uma pequena parcela da sociedade. Então, gente muito boa interpreta dessa maneira. Eu entendo que isso não é o que o texto está querendo dizer, ok? Então, o nosso entendimento, inclusive, eu já tive que dar essa má notícia para alguém que se aproximou, falando sobre o ministério, né? E ele não ficou na nossa igreja, que eu não poderia apoiar a ida dele para o ministério, porque ele já era recasado, né? Divorciado e recasado. Eu quero deixar claro, meus irmãos, que nós precisamos falar isso, porque está na matéria, mas aqui não vai nenhum desprezo, nenhum desdém com a situação de absolutamente nenhuma pessoa. Nós temos vários irmãos aqui que têm a sua história e passaram por essa situação, porém, nós não podemos simplesmente fingir que as coisas não existem. Não está no texto? Tem que ser mencionado, certo? Então, nós não concordamos com o recasamento, porém, contudo, entretanto, todavia, as pessoas que têm chegado à nossa igreja já nesta situação, e vários estão aqui presentes, jamais, eu pelo menos eu sei que nunca fiz e nunca soube que alguém fizesse, foram tratados como crentes de segunda categoria ou como irmãos inferiores de qualquer outra maneira.
Existem algumas funções de liderança espiritual, como o presbitério, que essas pessoas não podem, esses homens não podem ocupar, certo? Por causa do que está escrito no texto de Timóteo. Porém, fazem inúmeras outras coisas, inúmeras. Já atuaram, inclusive, na secretaria da igreja, na tesouraria da igreja, e nunca foram desmerecidos em absolutamente nenhum ponto, certo? Eu repudio totalmente quando alguém lá de fora vem falar alguma coisa sobre a comunidade batista videira de maneira preconceituosa, sem jamais ter pisado aqui dentro ou conversado conosco sobre aquilo que nós queremos em relação a isso, certo? Então é importante a gente destacar bem claro. No versículo 2 nós temos várias outras questões, a gente não tem como ir um por um, irmãos, mas, por exemplo, o apto para ensinar, que eu já mencionei, isso não é uma opção para o pastor, né? Então, se você um dia sair daqui e for para uma igreja e perceber que o pastor gosta muito de evento, né? Gosta muito de reunião, de festa e tudo mais, e não gosta de ensinar, de estudar, procure outra igreja. Eu aconselho veementemente, porque você não vai conseguir, meu irmão, ser suprido daquilo que você realmente precisa de ensino uma pessoa assim. Isso tem seu preço, meus irmãos? Com certeza absoluta. Tenho absoluta certeza que tem gente aqui que pensa assim: o pastor Joveci poderia ser mais, preenche o espaço em branco. Primeiro ponto, ninguém consegue ser tudo, né? Ninguém consegue ser, né, o melhor A, o melhor B, o melhor C, o melhor D, o melhor E. É virtualmente possível porque você tem personalidade, características, dons, talentos que lhe inclinam para uma forma ou outra, né? Essa é a primeira questão. Essa é mais um motivo, irmãos, porque nós precisamos de liderança plural. Você não sabe como nós somos diferentes entre nós cinco. Muito, muito diferentes. E isso é muito bom, para que a igreja seja suprida por homens diferentes. Segundo ponto, dedicar-se ao ensino, irmãos, tem o seu preço. Então, essa semana tivemos aula do CFM. Tive que estudar para a aula. Não consegui estudar tudo que eu gostaria, mas estudei para a aula. Eu vejo a parte do nosso devocional como uma parte importante. Então, lá, trabalhando no devocional essa semana. Esses slides, esses textos e tudo mais, não sai do nada. A gente tem um material que está na sua mão, mas eu tenho que estudar esse material, eu tenho que lembrar o que eu entendo sobre esse material, tenho que ver se eu concordo com o material e estudar. Bem, a mensagem de hoje à noite está quase pronta. Eu só digo que ela está pronta quando eu digo boa noite, meus irmãos, graça e paz, porque eu sempre vou mudar alguma coisa e é o que eu vou fazer hoje à tarde. Eu estou só destacando, meus irmãos, porque vocês só têm uma referência, né? Só tem um pastor aqui. Porque, infelizmente, e vocês devem conhecer, muitos colegas não entenderam o que é o ministério pastoral. Ele é primordialmente um ministério de ensino. O pastoreio, o cuidado, o zelo, está certo, está dentro. Então, irmão, essa semana machucou o pé. Lá estou eu mandando mensagem, irmão, está precisando de alguma coisa? Como é que você está? Já tomou um cataplan? Então, eu chego junto sempre que possível, mas às vezes vou falhar, meus irmãos. E às vezes você vai ser mais contactado pelo seu líder de grupo de vida ou por outro presbítero do que pelo pastor da igreja, mas o ponto é que é parte de um todo que precisa ser feito dentro de um ministério local. E de novo, ninguém vai conseguir preencher todas as suas lacunas, né? Todos os seus requisitos que você colocar na sua cabeça, mas este não pode ser em absoluto negligenciado. Bem, não deve ser apegado ao vinho, não se preocupe, eu não gosto muito desse trem não, mas o ponto aqui, meus irmãos, é mais uma vez, a Bíblia não tem a mesma opinião sobre o álcool do que os evangélicos brasileiros, certo? Mas mostra claramente que isso é um perigo muito grande. Nossa política, nossa igreja, meus irmãos, de incentivar o completo, para a pessoa ser abstinência, a completa abstinência, certo? Por quê, meus irmãos? Culturalmente, não pega bem no Brasil. Se você vai congregar numa igreja lá em Portugal ou na França, você vai ver que o aspecto é completamente diferente do que a própria população pensa sobre bebida. No Brasil, a coisa não é assim, e muito menos para um obreiro. Pega muito mal, tá? Então, se você um dia for lá em casa, vai encontrar uma garrafa de vinho sim, porque a minha esposa faz uma carne ao vinho maravilhosa, né? Tá lá para poder a carne amolecer, o álcool evapora, para meios culinários, mas eu não acho que é uma boa prática. Eu nunca conheci uma pessoa que disse assim: rapaz, depois que eu comecei a beber, minha vida melhorou. Uma coisa, centenas que disseram: depois que eu parei de beber, minha vida melhorou. Então, a bebida alcoólica, meus irmãos, é uma questão delicada e muito complicada. Bem,
nem violento. Bem, a última vez que eu briguei, faz muitos anos, me arrependo profundamente de ter me envolvido numa altercação física, não leva a lugar nenhum. Não ser amável, pacífico, não apegado ao dinheiro, isso significa avareza, né? Ele amar o dinheiro mais do que ama as coisas, as pessoas, principalmente a obra do Senhor. E nisso, meus irmãos, para pensar, tudo que eu estou lendo aqui não vale para todos nós, porque você precisa de dinheiro para sobreviver. Não dá para viver de brisa, né, de raio solar. Mas você também não pode ser escravo daquilo que você próprio ganha. E detalhe, meus irmãos, às vezes Deus não nos dá mais por causa daquele bom e velho ditado do norte: Deus não dá asa à cobra, certo? Cada um de nós teria uma reação diferente se nós, de um minuto para o outro, aparecesse R$1 milhão na nossa conta. Alguns no minuto seguinte daria tudo para todo mundo. Alguém, por exemplo, daria tudo para a obra de Deus. O outro daria tudo para uma ONG. E tem outro que seria completamente absorvido por aquele dinheiro. Então, Paulo vai falar isso lá em Timóteo também, né? Sobre o amor ao dinheiro, que é algo muito complicado. Deve governar bem a sua família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Então, é algo que, novamente, sempre nos preocupa em tratar de maneira transparente. Eu tentei ter filhos santos, no sentido que o mundo diz, mas só tive pecadores. 3 deles. E isso inclui no que Paulo está colocando aqui, certo? Seres humanos têm suas limitações. Então, até onde compreendo, meus irmãos, que essa responsabilidade vai, até que a vida adulta desse filho chegue e ele seja responsável por si mesmo, certo? Então, eu espero nunca, jamais ter um relatório negativo de nenhum dos meus filhos em lugar nenhum, mas um deles já não mora mais em casa. Então, se você chegar assim: pastor, só tem que sair do ministério porque o azar lá em São Paulo, 4.500 quilômetros, está fazendo isso, aquilo. Não é esse o meu entendimento, na verdade não é o entendimento de ninguém que eu conheço, certo? Ele é um homem adulto, vive a sua vida. Então, já pensou coisa ridícula? Eu estou com 80 anos, no caso ele ia ter aí os seus 60 e poucos anos de idade, né? Não, 50 e tantos anos de idade, eu com 80 anos, e aí ele, vamos lá, né? Pisa na bola, faz uma coisa feita, mas eu estou aqui hoje para entregar o meu ministério, porque o meu filho, com meus netos e bisnetos. Então, há de haver, meus irmãos, um limite de onde você estende essa responsabilidade, mesmo ministerial, do ministro, né, sobre a vida dos filhos. O que mais, irmãos, pode destacar aqui? Bem, versículo 6. Não pode ser recém-convertido. A versão Almeida traduz como é que é o termo mesmo? Fugiu agora? Neófito, pronto. Literalmente, novo na fé, certo? E ele fala, para que não se ensoberbece e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Então, meus irmãos, eu admiro muito Spurgeon. Com 17 anos, o nível de admiração que esse menino recebeu e manter a cabeça no lugar é uma exceção à regra, mas, irmãos, Spurgeon não deveria ser pastor. Foi um erro histórico da igreja que o convidou com 17 anos de idade, para 18. É o que o texto diz. Ele tinha poucos anos de convertido. Ele foi criado no lar evangélico, mas ele se converte com 14 a 15 anos. Ele era muito novo para ser pastor. Graças a Deus, irmãos, que Deus ali abriu uma exceção e cuidou do seu servo, porque, né, Spurgeon era Spurgeon. Então, há de se ter esse cuidado, né? Então, novos convertidos, tem muita coisa que pode fazer na igreja, mas não deve estar no ministério. Boa reputação para a coisa de fora. Irmãos, eu quero deixar aqui, como minha igreja, franqueado. Se você sabe de alguma coisa que estão falando com o pastor Jovessi lá, eu gostaria de ser o primeiro a saber. Certo? Então, eu já tive problemas profissionais, no sentido de discordância com chefes. Não tinha chefe, tinha contratantes, né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu espero ter, no mínimo, o direito, que todo criminoso tem, de ser inocente até que se prove o contrário. De que alguém chega assim: pastor, eu soube que o senhor prestou serviço para a empresa tal, né? E o senhor não saiu bem. Tá, como é que foi que eu não saí bem? Vamos ver. Porque eu eu não saí bem de contrato. Porque não queriam pagar o que me deviam, ou porque queriam que eu fizesse coisas que estavam fora do meu contrato. Então, esse eu não saí bem. Agora, se tem alguma coisa que desabone o meu testemunho, aí eu gostaria de saber, irmãos, porque
Já falaram cada coisa dessa criatura miserável aqui durante quase 28 anos de Boa Vista. Eu não tenho nem coragem de repetir. Nunca consegui provar e nunca levar à frente. Não, já me acusaram, inclusive, de crime. Daí, confesso que eu tive que puxar toda a tolerância do meu âmago para não ir atrás de um advogado e botar um camarada desse no processo. Como que você sabe que alguém é culpado de um crime e não vai atrás? Como é que você não denuncia? Como você não processa? Por quê? Porque fofoca é mais barato, né? Eu posso garantir aos irmãos que não tinha absolutamente nenhuma procedência. Né? Fofoca é uma coisa, meus irmãos, das mais cruéis e irresponsáveis que pode existir. E assim vai. O que mais podemos destacar aqui, meus irmãos? Eu quero chamar a atenção agora em Tito para a questão de filhos fiéis, ou filhos crentes, perdão. Cadê o texto? Vou achar. Filhos crentes, versículo 6, Tito 1,6. Maria sua mulher e ter filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de submissão. Vamos lá, irmãos. Qual a garantia que vocês têm que seus filhos vão ser crentes? Absolutamente nenhuma. Nós oramos, nós cuidamos, nós insistimos, nós instruímos, e a gente pede pela graça e pela misericórdia de Deus. Infelizmente, irmãos, isso não é uma tradução boa para o que está escrito aqui. O que Paulo diz é que ele tem filhos fiéis, certo? É isso que ele diz aqui, que não seja acusado de libertinagem ou de submissão. Então, de novo, neste período em que os filhos estão sob a supervisão dos pais, para um ministro, para um obreiro, para um pastor, se eles têm um comportamento libertino e insubmisso, o pai e a mãe, claro, mas o pai é responsável, porque ele está tolerando isso que está acontecendo, está permitindo isso que está acontecendo. Tá? Ele não vai atrás para disciplinar, ele não vai atrás para corrigir, ele não coloca as coisas no seu devido lugar. Aí de novo, tá lá o camarada com 30, com 35, 40 anos, vivendo a sua própria vida, casado com filhos, né, e tal, seu próprio emprego. Não é o que está aqui. Porque isso subentende que há ainda uma relação de submissão entre pais e filhos para que isso possa acontecer. Então, quero deixar isso claro, meus irmãos, porque nós não temos como automaticamente converter os nossos filhos. A gente até gostaria, né? Com certeza absoluta. Mas, infelizmente, irmãos, há muita gente extremamente piedosa, e, infelizmente, seus filhos não se converteram. Alguns, inclusive, se converteram tardiamente. Billy Graham, filho dele, se converteu tardiamente. Moody, se você pegar o filme de Moody, Dwight L. Moody, né, do Batista dos Estados Unidos, tem no YouTube, ele está num barco, se não me engano, ou num trem, não lembro, ele recebe uma carta do seu filho, mostrando toda a sua admiração, respeito pelo pai, mas admitindo, mas meu pai, eu não tenho a fé que você tem. Rapaz, isso é a faca no coração e da girada, né? Mas graças a Deus o filme continua, a história continua, e mais adiante acontece um episódio na vida deles e o filho deles se rende ao Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, eu digo com tristeza, isso nem sempre vai acontecer nas nossas histórias. Eu já digo sempre para os irmãos que, além de ser uma igreja missional, prega o evangelho lá fora, nós precisamos e devemos orar ao Senhor para que sejamos uma igreja geracional, uma igreja que preserva as suas gerações. Mas nós, infelizmente, vamos ver alguns nossos filhos escapando entre os nossos dedos. Não tem amor paterno que possa prevenir isso. Spurgeon dizia que se as pessoas tiverem que ir para o inferno, que seja pulando por cima de nossos corpos mortos. Ele quis dizer, fizemos tudo o que deveríamos ou poderíamos fazer. É verdade. Mas ainda assim elas vão pular por cima de nós e vão escolher o caminho das trevas. Triste, mas que Deus tenha misericórdia de nós e de nossas famílias. Diga, Tiago. Cadê o Mike? Uma pergunta em relação, se o filho do pastor é da mesma igreja que ele, apesar dele já ser homem adulto, tendo sua família, e o pastor negligencia a disciplina por ser filho, isso também seria um motivo para ele perder o requisito, ou
ou não? Sim, ele deveria ser disciplinado pela igreja porque está tendo 2 pesos, 2 medidas. Ele tem um padrão e com os outros de fora, um com o seu. Não foi uma coisa séria, peço até desculpa ele falar aqui, mas o Asaf já foi disciplinado aqui nessa igreja. Quando não era uma coisa séria, nós tratamos na equipe ministerial e ele foi retirado, ele ficou um tempo fora do ministério que ele trabalhava aqui, fora do louvor. Então, não tem 2 pesos, 2 medidas. Então, houve outras situações que foram tratadas e, graças a Deus, na igreja que eu cresci também isso nunca aconteceu. Não é nada sério, eram coisas mínimas, mas foi tratado sim. Eu sei que acontece, meus irmãos, infelizmente, né? Se passar a mão, diz não fazer. Agora, sim, seguindo os padrões de disciplina. Nem tudo, né? Então, o camarada ali passou no sinal vermelho, não, traz o irmão aqui na frente, porque tem que confessar dentro de toda a igreja. Então, não assim funciona. Há diversas situações, irmãos, que acontecem na nossa igreja, e eu creio que esse padrão serve para todo mundo, que a gente resolve dentro da equipe ministerial. São coisas mais restritas. Então, se o pecado, eu e a Ellie só sabemos o que está acontecendo com o irmão Sinfrônio, tá? O que beneficia o corpo de Cristo, a igreja local, trazer isso de forma pública. Então, de repente, a irmã Ellie conversou com o irmão Sinfrônio, não resolveu, a gente chamou um outro irmão, Mateus 18, correto? Conversamos, não resolveu, e aí diz, né, infelizmente a gente vai ter que conversar com a liderança da igreja. Então conversamos, o irmão Sinfrônio é chamado, né? A irmã Ellie vai testemunhar do que viu, do que aconteceu, Entende, irmãos? Então, a gente resolve ali, a gente não precisa, e isso já aconteceu várias vezes na nossa igreja de longe é perfeita. Nem de longe, nem de perto, nem de meia distância. E, infelizmente, outras situações que, primeiro, já eram públicas, né? Então, eu vou ser bem específico, mas disciplina não é o assunto. Mas já que a gente abriu o parênteses, a disciplina está mais à frente, talvez 2, 3 aulas para frente. Se porventura, tá? Um rapaz e uma moça tem uma situação de fornicação. Fornicação é sexo antes do casamento de 2 pessoas solteiras, certo? E isso pode ser tratado com eles e com as suas famílias, com a liderança da igreja, assim nós já fizemos nesta igreja vários e vários anos atrás, tá? Bons anos atrás. Foi tratado, reunimos, conversamos, tá? Teve muito choro, muito pedido de perdão, especialmente aos pais, assim por diante. Outra situação que também já aconteceu, não só teve o relacionamento, mas teve a gravidez. Irmãos, agora é impossível manter de maneira privada, né? Porque uma criança sendo gerada, uma barriga vai crescer e a comunidade já está envolvida. E aí o jovem foi conversado com ele ainda não era batizado, mas estava participando frequentemente da nossa igreja e esperando o batismo. E foi conversado com ele que ele precisava se apresentar diante da igreja, assumir a sua responsabilidade e assim por diante. Ele se negou terminantemente e procurou uma igreja onde isso não fosse cobrado dele. Então vocês veem a diferença de um caso para o outro? Ninguém está passando a mão na cabeça de ninguém. Pecado é pecado. Mas há uma diferença de como se deve tratar dependendo da situação ali presente. Cadê o microfone? Diga-me, Nazaré, porque precisa não ficar vazio ou eu tenho que repetir de qualquer maneira. Só uma dúvida, se um dos filhos do pastor que ainda não for, ainda está criado dentro de casa, se ele for para outra denominação, qual é a sua posição? Tipo universal, Deus é amor? Eu confesso que eu nunca percebi uma situação dessa, não. Bem, em primeiro lugar, tem que entender para onde a pessoa está indo, né? Então, eu fico pensando qual é a dinâmica que acontece nessa família, nessa igreja, para a pessoa sair, aí vai para metodista, vai para presbiteriano ou qualquer coisa assim. Alguma coisa está complicada, né? Por que está acontecendo isso? Agora, se vai para uma seita, eu confesso que e aí, Patrícia? Eu nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Agora, meus irmãos, eu como pai, como pastor, me sentiria extremamente derrotado. Porque realmente não estou ensinando direito. Eu não tenho a ilusão de que meus filhos creem 100% como eu em absolutamente todas as coisas, né? Vai que eu tenho um filho pós-milenista ou amilenista, né? Coitado, cadê o quê? Mas não é o caso, mas já pensou?
Mas eu não posso exigir que eles pensem em tudo exatamente como eu. Agora, quando se traz a raiz da fé, para mim é a mesma coisa que um filho desviado. Se ele está indo para um lugar que prega de forma contrária à palavra de Deus, contrária ao Evangelho, tá? Seria um filho que estava sob a minha supervisão e se desviou. Mas tem um problema, tem uma diferença. A minha postura como pai, esse menino de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, ele simplesmente não vai. Ponto. Pai, eu quero virar satanista. Não, você não quer não. Quer não. Pai, eu quero ir para a Rosa Cruz. Não. Eu lhe dou uma rosa e dou uma cruz, mas você não vai para a Rosa Cruz. O problema, meus irmãos, é que a geração de pais hoje dá liberdade demais. Até virou até um videozinho de comédia que o pessoal está fazendo nas redes sociais. Diz assim, filho, você quer lavar a louça ou você quer apanhar com essa havaiana? Aí sim é uma boa escolha que você dá para a criança. Porque a gente trata muitas vezes, irmãos, os filhos como se fosse quase um parceiro nosso dentro da família. Como da nossa comida, da nossa energia, da nossa internet, né, e tudo mais, e você ainda tem que quase pedir licença para que ele faça alguma coisa dentro de casa. Bem, o ponto, meus irmãos, é que estando nessa idade, né, de submissão, simplesmente você pode dizer não. Né? Se for casado aí é aquela situação, mas já está na sua vida independente. Não, quer que ele tenha ido para outra denominação, ou ele tenha se desviado do Evangelho, eu não entendo que o pastor seja mais responsável por aquela vida. Ele já investiu tudo que ele tinha que investir. Inclusive, a igreja pode avaliar. Não, pastor, realmente, eu não entendo nem como é que fulano surtou e agora quer ser sei lá o quê. Porque ele foi realmente, a gente viu aqui. E às vezes, irmãos, muitas dessas crianças, a gente viu como eles se comportavam aqui e a gente fica surpreso do que acontece quando elas se tornam adultas, né? E como a cabeça vira completamente. Eita, dá mais não, irmãos, olha o horário ali. Vocês querem almoçar, né? Esse assunto rende, irmãos. Olha só, a gente não saiu da primeira linha, tá? Semana que vem, nesse mesmo debate local, não é videira local, videira canal, videira... a gente vai falar de vocação e finalmente, gênero masculino, né? Então, irmãs, se alguém quer ser pastora, não tem problema. Eu soube que a ovelha está na promoção, né? Filhotinho, você compra primeiro. Tem um quintal muito legal, tá? E muita grama, porque elas acabam com a grama. Então, semana que vem, a gente vai falar sobre isso aí. Vamos colocar de pé, meus irmãos, e orar, encerrando por hoje. Deus Santo querido, muito obrigado pela Tua palavra, a instrução e a firmeza que ela nos dá. E essa noite, ó Deus, nós pedimos que ela continue nos edificando, nos desafiando através da palavra no livro de Isaías. Dá-nos, ó Deus, uma tarde de descanso, de tranquilidade. E obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem investido na nossa vida pelo Teu Espírito e pela instrução da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.